Fala galera, hoje a gente vai falar de Romanos capítulo 9. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Romanos capítulo 9 parece até que Paulo faz uma pausa naquilo que ele estava falando e começa a falar sobre a salvação dos judeus, israelitas e dos gentios. É um assunto meio correlato com o que ele estava falando, mas parece que a forma como ele estava apresentando o assunto tem uma pausa nos capítulos 9, 10 e 11. Aqui então ele vai se aprofundar na questão da justiça de Deus ao salvar os gentios e não salvar alguns dos israelitas. Um assunto fundamental para a nossa fé porque a gente se conecta com o que Paulo está falando e aplica na nossa vida diária. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, compartilha o estudo de Romanos com outras pessoas que também querem estudar e saiba que a gente tem o estudo de Provérbios, de alguns dos evangelhos, de várias das cartas de Paulo, de Gênesis, de Eclesiastes, tem um monte de estudo pronto aqui já no canal, se você quiser continuar estudando a Bíblia, outros livros da palavra. Paulo abre aqui essa parte da carta falando da tristeza que ele sente pelo fato de alguns dos israelitas não crerem em Cristo. Versos 1 a 5, está escrito o seguinte: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Galera, aqui Paulo está falando da tristeza que ele sente, porque alguns dos irmãos dele, israelitas, não se salvariam, não estavam crendo em Cristo. A gente consegue entender um pouquinho porque ele sentia muita dor, porque eram pessoas próximas a ele. Pessoas que tinham as promessas de Deus no Velho Testamento, muitas delas foram feitas para o povo de Israel. Cristo tinha vindo desse povo de Israel. Esse povo era o povo separado para Deus. Várias das coisas que aconteceram na história desse povo indicavam que esse era o povo de Deus, e realmente é o povo de Deus, tá? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, são desse povo, e mesmo assim, alguns deles não se salvaram. Pelo menos é o que Paulo está falando aqui, porque eles não creram em Cristo. E Paulo, então, se sente profundamente entristecido por conta disso. Não é tão fácil da gente entender, então eu vou fazer uma analogia aqui, sinceramente um pouco bobinha, mas acho que a gente consegue entender um pouco melhor. É como se a gente conhecesse alguém, talvez alguém da nossa família, que tivesse numa situação de rua há muito tempo, sem ter o que comer, sem ter água para beber, passando muita necessidade, doente porque não consegue uma vaga num hospital público, uma pessoa realmente sofrendo muito. E nós soubéssemos que essa pessoa tem uma herança para receber, milionária, que mudaria completamente a vida dela, que tiraria ela da situação de rua, que tiraria ela da fome, que tiraria ela da sede, que conseguiria para ela uma vaga nos melhores hospitais do Brasil, bastando apenas que ela quisesse receber aquela herança. E ela não quisesse, né? E ela não estivesse disposta a receber aquela herança. Qual seria a nossa indignação, sabendo que aquela pessoa tem tudo o que ela precisa, basta que ela creia naquilo, que ela queira aquilo, mas ela continua naquela situação? De novo, uma analogia meio superficial aqui, tá? Mas era essa a questão com Paulo. Paulo olhava para eles e falava: gente, as promessas são para vocês. Vocês foram um povo separado para Deus. Vocês receberam a lei. Os patriarcas vieram de vocês. Cristo veio desse povo e vocês não creem. A salvação está batendo na porta de vocês e vocês não creem. E Paulo então fica muito entristecido. Essa talvez seja a situação que a gente passa com alguns dos nossos familiares, que não creem que Cristo é o Salvador, que só existe salvação por meio da fé em Cristo.
Talvez seja essa a nossa situação com algumas pessoas da nossa família, mas Paulo, ele usa um argumento tão forte, ele diz o seguinte, fala, olha, eu mesmo estaria disposto a perder a salvação para que vocês ganhassem. Eu mesmo optaria por ser separado de Cristo, para que vocês fossem unidos a Cristo. Tamanha era a tristeza de Paulo em relação a esse assunto, em relação ao fato de que os irmãos dele, pessoas israelitas, não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Claro, não dá para fazer isso, né, galera? Ele não tinha como perder a salvação dele e usar isso como moeda de troca para que os irmãos dele fossem salvos. Mas aí a gente começa a analisar e trazer para a nossa vida o que ele fez. Ele não podia fazer isso, né? Ele usa essa analogia, mas ele não podia fazer isso. Mas então o que ele faz? Ele entrega a vida dele inteira para a pregação do Evangelho. Para chegar nos irmãos israelitas dele e falar, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está nos céus. Esse é o Messias, esse é o Cristo, Jesus é o Messias. Então, ele entregou a vida toda dele. E daí a reflexão que fica pra gente nesses primeiros 5 versículos da carta é justamente essa, né, galera? O que nós temos feito diante da nossa indignação de algumas pessoas, talvez familiares nossos, que não se salvaram ainda, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Qual tem sido a nossa posição? Ou a gente não está nem indignado, ou a gente não está nem entristecido por isso? Creio que é uma reflexão muito válida para a gente. Se você tem pessoas na sua família, amigos próximos, que ainda não se converteram, e eu creio que o Espírito Santo já colocou algumas pessoas no seu coração, já te lembrou de algumas pessoas, o que você tem feito em relação a isso? Qual essa tristeza que Paulo sentiu, como ela se reflete na sua vida, na minha vida, né? Falo sempre da gente aqui, galera. Como que ela se reflete nas nossas vidas? Quais atitudes a gente tem feito diante dessa indignação, dessa tristeza que bate nos nossos corações quando nós vemos familiares e amigos próximos que ainda não aceitaram Jesus? Acho que essa é uma boa reflexão para a gente fazer aqui hoje. Bom, daí Paulo se prepara então para o argumento mais plausível, né? Para a pergunta mais óbvia que ele receberia, que é: ok, Paulo, entendi que você está bem triste aí, mas cara, você mesmo falou que os patriarcas são israelitas, que Israel é o povo de Deus, que as promessas foram feitas para o povo de Israel. Ué, mas então, se tudo isso é verdade, Deus está voltando atrás? Porque se nós não temos a salvação e precisamos desse Cristo, então Deus está voltando atrás no que ele falou? Esse argumento era bem plausível de Paulo ouvir. Paulo diz o seguinte nos versos 6 e 7. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, e aqui está a chave. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Essa parte em Isaque será chamada a sua descendência, perdão, quase falei em línguas aqui, será chamada a sua descendência, ela está fazendo uma referência ao Velho Testamento, né? Lembra que Isaque é filho de Abraão. Se você fez o estudo de Gênesis com a gente, você se lembra disso. Isaque era filho de Abraão. Mas Abraão não teve só Isaque como filho. Teve Ismael primeiro e depois Isaque. Ismael com uma esposa, Isaque com outra esposa. A questão é que a promessa veio para Isaque. Mas os dois eram filhos de Abraão. Então o que Paulo está dizendo aqui nem todos que nascem de Israel são israelitas, ele está falando. Tudo bem que aqui ele está falando de Abraão, ele está falando de um período anterior ainda. Mas ele está falando assim, o patriarca é Abraão, e nem todos os filhos de Abraão são o povo de Deus. Então Paulo começou a quebrar o argumento aqui. Paulo continua o argumento dele nos versos 10 a 13, ele diz o seguinte, e não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o maior servirá ao menor.
como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Bom, então Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Promessa vem para Isaque, não para Ismael, que era o primogênito. Isaque se casa com Rebeca. Isaque e Rebeca têm filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito, ele nasce primeiro. São gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, o primogênito. Jacó é o segundo filho. A promessa vem para Jacó, e vem para Jacó Deus falando com Rebeca antes dos meninos nascerem. Por que Paulo enfatiza isso? Porque os meninos não tinham feito nada ainda de bom ou de ruim para que essa promessa ficasse com Jacó, para que não fosse mérito. Ou seja, o plano de Deus desde o início é que dos filhos de Isaque, Jacó recebesse a promessa. E ele não era primogênito. E o povo que veio de Ismael, e o povo que saiu de Esaú. De Esaú saíram os edomitas. De Ismael saíram os ismaelitas. Esses povos não eram considerados o povo de Deus. Esses povos não receberam a promessa que Jacó recebeu, né? Jacó depois tem o nome mudado para Israel, e daí vem os israelitas. Então veja, esses povos que nasceram dos patriarcas não receberam as promessas. E aqui é importante frisar de novo, faça o estudo de Gênesis para você entender profundamente tudo o que a gente está falando. Mas esses povos que nasceram de Abraão não receberam a promessa. Então quando Paulo diz que nem todo que é nascido, né, dos patriarcas é um israelita, ele está falando a verdade. Vou até voltar no texto aqui, ó. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que nasceram de Israel são israelitas. Então o que Paulo está falando, olha, gente, realmente é muito difícil. Mas esse povo recebeu as promessas, esse povo era o povo de Deus, mas nem todos desse povo são realmente israelitas. Porque olha o que aconteceu, né? Olha como Deus veio desenhando as coisas. Então Paulo vai quebrando o argumento que eles poderiam usar, dizendo assim, mas se nós recebemos a promessa, mas se os patriarcas são do nosso povo, nós deveríamos ter a salvação independentemente de Cristo. E Paulo vem e fala, olha, não é isso não. Não, porque nem todos de Israel são israelitas. O próximo argumento que Paulo poderia ouvir seria sobre a justiça de Deus. Ué, mas então Deus é injusto? E Paulo responde dos versículos 14 a 18, ele diz o seguinte: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. E aqui Paulo está falando muito sobre a soberania de Deus, sobre a graça, sobre um viés no julgamento dos israelitas. Vou tentar detalhar algumas coisas aqui. Bom, primeira coisa que ele fala, não, Deus não é injusto. Deus ele vai salvar, ele vai se compadecer de quem ele quiser. E isso não torna Deus injusto. É que tem um grande ponto já, tá, galera? Alguns trechos da palavra, para nós, eles são mais complexos de serem entendidos, porque o nosso senso de justiça está quebrado. O nosso senso de amor está quebrado, o nosso senso de justiça está quebrado, e vários outros entendimentos que nós temos, eles estão quebrados. O que eu quero dizer com quebrados? Eles são muito diferentes da maneira como Deus entende. Vou dar o exemplo do amor, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Mas que ilustra bem. Nós entendemos que nós amamos se a pessoa não nos fizer mal. Nós amamos se a pessoa não nos magoar. Nós amamos se a pessoa merecer. Pode até ser que você não declare isso com as suas palavras, mas certamente, diversas vezes você já agiu dessa forma. Galera, eu tô falando que você já agiu porque eu já agi, porque todo mundo já agiu. Isso é da humanidade. O nosso entendimento do amor está quebrado. E o amor de Deus é completamente diferente. O amor de Deus não olha para mérito. O amor de Deus não olha para quem a pessoa é, para o que ela fez. Deus simplesmente ama a todas as pessoas.
Então vê como o entendimento do que é amor para Deus e para nós é completamente diferente. A gente coloca o mérito no amor. Se a pessoa merecer, eu a amo. Se a pessoa não merecer, eu não vou amá-la. Se a pessoa não merecer, eu não vou estar ali. Se a pessoa não merecer, eu não vou ajudar. Se a pessoa não merecer, eu não vou fazer por ela. Entende como é diferente o entendimento? Deus é amor e para ele simplesmente ama. Ele não está olhando se a pessoa é a pessoa A ou B. Ele ama. A mesma coisa para o nosso entendimento de justiça. Justiça para a gente é uma coisa e justiça para Deus é outra. O nosso senso de justiça está tão quebrado que a gente sempre se acha digno das coisas. Mas o próximo não. Às vezes, a pessoa A e a pessoa... Nós fizemos uma coisa e outra pessoa fez a mesma coisa, nós não nos julgamos da maneira como julgamos a pessoa. Nós nos achamos ainda dignos e boas pessoas, mas a outra pessoa que fez a mesma coisa, nós falamos, não, essa pessoa não sei nem como é crente. Então, galera, o nosso senso de amor, o nosso senso de justiça, eles estão quebrados. Então, quando Paulo fala assim, olha, Deus vai se compadecer de quem ele quiser se compadecer e ele continua sendo justo, isso pra gente pode ser uma afronta. Mas por quê? Porque a gente tá com o senso de justiça quebrado. Porque desde que nós nascemos, nós fomos ensinados que se nós fizermos coisas boas, tudo de bom vai acontecer na nossa vida vai ser perfeita e maravilhosa. E a gente também foi crescendo e ignorando as nossas próprias falhas e achando que tudo que a gente faz é bom. Não é verdade, né? A gente é pecador, a gente fez um monte de coisa errada na vida e a gente não merece nada. Então o que Deus faz por nós, ele faz por graça, é amor dele. Porque a gente não merece. É que quando a gente olha pra gente, a gente sempre acha que a gente merece. Então Paulo está declarando aqui, ó, Deus é bom, Deus é justo, mesmo que ele se compadeça de pessoas que você não se compadeceria. E daí ele usa o argumento de Faraó. Fala, olha, Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus não pode se compadecer de quem ele quiser? E quando ele dá esse exemplo, que é um exemplo de Êxodo, daí entender Êxodo ajuda bastante, ninguém ali do povo de Israel ficou falando, mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus é injusto? Porque quando Deus endurece o coração de Faraó, o beneficiado é o povo de Israel. Claro, passam por problemas, mas o beneficiado final é o povo de Israel. E eles não questionaram Deus quando Deus endureceu o coração de Faraó. Mas quando Deus derrama da sua graça sobre os gentios, eles questionam. Então vê como Paulo está também mostrando para eles, fala, olha esse julgamento de vocês como está torto. Quando Deus endurece o coração de Faraó, ninguém falou nada. Mas agora, quando Deus se compadece do gentio e alguns dos israelitas não são filhos de Israel, vocês reclamam? A gente não vê o povo de Israel reclamando disso aqui, eu estou interpretando, inferindo que seria isso, tá, galera? Então analisa bem o que eu estou falando, vê se é bíblico ou não, vê se faz sentido ou não, porque a Bíblia não fala que o povo de Israel, que ninguém não questionou a Deus ali, tá, sobre Faraó. Não estou falando que a Bíblia fala isso, daqui é uma interpretação minha. Mas me parece que Paulo está declarando aqui esse viés no julgamento do povo de Israel, justamente para mostrar que o nosso senso de justiça é falho. E daí Paulo fala também da salvação pela graça e não pelas obras, né? Ele fala, não é daquele que corre, não é dessas pessoas, mas é graça de Deus. Então, nós entendemos aqui também, já falamos disso, né? Que a salvação é graça de Deus sobre as nossas vidas, que não é o nosso mérito, que não importa o que nós façamos. As nossas obras não contam para a nossa salvação. Mas se você quiser saber mais sobre isso, na terça-feira agora, não sei quando você está assistindo, né? O vídeo sai domingo. Mas na terça-feira, o próximo vídeo depois desse, é um vídeo onde eu falo sobre salvação pela graça. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui depois da data de lançamento dele, já tem esse vídeo de salvação pela graça. Se você está assistindo no dia, espera 2 dias aí que já vai sair um vídeo só falando disso. E se você quiser entender o papel das obras na vida do cristão, a gente fala muito sobre isso no estudo de Tiago, já está gravado aqui no canal também. Então, se você quiser, depois faz o estudo do livro de Tiago, é um livro maravilhoso, galera. E nele eu falo bastante sobre a relação das obras com a vida do cristão. As obras não contam para a nossa salvação, mas elas são importantes na vida do cristão.
Bom, galera, depois Paulo vai entrar em assuntos que a gente já passou aqui no livro de Romanos, que a gente já comentou aqui. Ele vai falar da justificação pela fé, ele vai falar de alguns assuntos que a gente já detalhou aqui no livro de Romanos. Então, para não deixar o vídeo ainda mais longo, que já está um vídeo bem longo, bem denso, eu vou entender que você já fez os outros estudos aqui, os outros capítulos, o estudo dos outros capítulos de Romanos aqui com a gente, e a gente já falou desses assuntos. Mas, se você quiser, lá no blog eu escrevi sobre esses outros pontos desse capítulo. Se você quiser, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá no finalzinho da descrição tem um link para esse texto específico do blog. Então procura com calma que você vai achar. Mas ele vai falar basicamente aí da justificação pela fé, de assuntos que ele já falou aqui na carta. Ele não está sendo repetitivo, tem coisas para a gente aprender, só não vou falar aqui para o vídeo não ficar ainda mais longo do que já ficou. Tenho terminado esses vídeos com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche os seus olhos, curve sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos. O Senhor é bom e justo. A tua graça é maravilhosa, Senhor. Teu amor não conhece limites. Peço, Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Perdoa-nos porque nós muitas vezes não entendemos as tuas verdades, Pai. Perdoa-nos pelos nossos erros, pois nós somos pecadores. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos justificou e diante de ti nós somos justos, Senhor. Te agradeço porque em Cristo nós fomos reaproximados do Senhor. Te agradeço porque através da cruz os nossos pecados foram perdoados e o Senhor tem planos maravilhosos para as nossas vidas e o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e nos protegido. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é bom em todo o tempo. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, continue nos dando entendimento da Tua palavra, continue nos ajudando a entender essa carta de Paulo aos Romanos, uma carta tão preciosa para as nossas vidas. Peço em nome de Jesus que o Senhor, durante essa caminhada de estudo da palavra, esteja conosco, que o Senhor fale no coração de cada um aqui, que o Espírito Santo que habita em nós fale conosco, nos dê direção em relação a essa carta e abençoe as nossas vidas, é o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, obrigado para quem ficou até o final aqui do vídeo. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Que Deus derrame cada vez mais graça e entendimento da palavra sobre você. É o que eu peço em nome de Jesus. É isso, Deus abençoe a sua vida. Paz.